Quando as dificuldades acontecem numa congregação, eu vou um tempo na igreja, e aí eu peço um milagre para Deus. E aí o milagre não vem. Eu vou para outra igreja. E eu vou para outra igreja. E eu vou para outra igreja. E essa semana eu li ali no Twitter de um pastor lá de Ribeirão Preto, ele falou assim: alguns já estão voltando aqui, porque já passaram por todas as igrejas aqui de Ribeirão, já estão voltando aqui. São pessoas que não entenderam a escola do amor de Deus. Não tem como Deus agir nas nossas vidas sempre com benesses. Muitos de nós, especialmente eu, linha dura, né? Tive que passar por muito perrengue, por muita escola do amor, e continuo passando por guerras, por dificuldades, por problemas, para entender como que Deus trabalha mesmo na maior adversidade, mesmo na maior dificuldade. Tem sido comum hoje em dia, irmãos queridos, a irreverência, a falta de temor dos homens para com Deus. E então eles fogem, esse grupo de pessoas, das mãos de Deus e se entregam no reino espiritual a Satanás e seus demônios em troca de endeusamentos pessoais de si próprio. Outros, como eu antes disse na hora da oferta, para o Deus Mamão, outros para Iemanjá, outros para outros demônios em consagração. Bodes pretos estão sendo vendidos a alto preço para que seja cortado o pescoço e possa levar no centro de terreiro e oferecer a demônios, e então lá ser consagrado em troca de uma prosperidade que eu disse antes, é uma prosperidade egoísta, ou seja, é riqueza, mas não é prosperidade. As pessoas ofendem a Deus, tem sido normal, embora ser assim, é normal para quem assiste a Rede Globo, por exemplo, regida por um espírito satânico, um esquema satânico de homossexualidade. E eu posso falar com autoridade disso para vocês, viu? Já contei aqui, um pastor amigo meu, que é um maestro, foi convidado, porque o cara é crânio mesmo em música, produtor musical, lá de Campinas, casado com uma cantora, não vou falar nem o nome dela, porque ela é muito famosa aí nos pentecostais aí. Ele foi trabalhar 3 dias lá, e ele falou: não dá para mim ficar lá, pastor Ademir, não posso, eu estou sendo assediado demais pelos homens de lá. Então, essa regência espiritual que está aí no mundo, está ofendendo a Deus, e aí o que eles fazem? Eles culpam Deus das situações semeadas por eles mesmos. Porque Deus deu para cada um de nós um negócio chamado livre-arbítrio, de escolhas, e que às vezes nós estamos colhendo, ou acabamos de colher, uma plantação egoísta que fizemos até então, e não queremos conviver com isso. Acabamos de falar quando vínhamos para cá. A pastora falou para mim: não reclame, você era bem assim com o teu pastor, agora você está pagando. Ela falou para mim, está colhendo. Ela falou para mim agora no carro. Quando vínhamos, começamos a orar, e no meio da oração eu reclamei para Deus num negócio lá. Daí ela falou: não estou te conhecendo. O que houve? Você está colhendo o que você plantou. E é verdade, irmãos. Mas quando você tem o discernimento disso, você ergue o teu nível de adoração, você ergue o teu nível de louvor. Por quê? Porque quanto mais dificuldades, o que a pastora Débora disse aqui quando nós estava falando de exaltado seja o teu nome, você exalta mais ainda Deus. Pastor, você está dizendo para mim que tem que exaltar Deus porque eu estou com o cheque para cobrir amanhã de 5 mil e não tenho dinheiro? Estou dizendo isso. É porque o meu filho vai amanhã para o médico? Exalte Deus. Exalte Deus, que Ele quer falar contigo. Não importa a circunstância, diga comigo, não importa a circunstância, Deus intervém para falar comigo. Então, aquela pessoa que fica reclamando do seu marido, que o seu marido não sei o que, precisa prestar atenção que muitas vezes é exatamente por causa dela que Deus está intervindo no marido, ou vice-versa. É impressionante o número de pessoas que hoje estão escravizados por vícios,
idólatras do trabalho, o workaholics, né, o americano chama, né? Idólatras do dinheiro, como já falei 2 vezes, e da fama, como não? Sequestrados pelos conceitos humanistas que aí estão postos, dessa sociedade permissiva que aí está. Bom, até agora estávamos falando da sociedade ali fora e dentro da igreja. Pessoas têm uma dicotomia, diga comigo, dicotomia. Domingo eu vou na igreja, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu tenho um relacionamento profundo, eu levanto as mãos, eu sinto Deus no meu coração. Mas amanhã cedo, segunda-feira, bom, deixa Deus lá na igreja, e eu vou pegar e vou continuar a minha vida aqui. Os meus ilícitos, os meus irregulares, eu não tenho nenhum propósito de pelo menos em 3 anos, em 5 anos, ajeitar a minha vida nessa área. Eu faço uma dicotomia. Dentro da igreja eu sou um, fora da igreja eu sou outro. Às vezes me perguntam por que filhos de pastores não querem nem ouvir falar em ser pastor. Porque encontram isso nos próprios pastores. Nós lidamos com muitos pastores. E nós temos que encarar isso na realidade das nossas vidas, das nossas casas. Quando a pessoa fala assim, meu filho não quer ir na igreja, porque ele vê você adorando aqui dentro da igreja, exaltando o nome de Deus, e lá na tua casa gritando, xingando, cometendo um monte de imprudências. Ele te conhece um outro homem, uma outra mulher. Vivem seus dias irados, infelizes, porque não conseguem entender que não tem poder para mudar o mundo que Deus fez. Agora, antes de eu continuar, deixa eu explicar bem claro isso. A gente leu na carta de Paulo, em Gálatas, sobre a semente. Eu sempre vou colher as sementes, o resultado das sementes que plantei. Eu queria que você fixasse isso na sua mente para a gente poder entender. Diga comigo, eu sempre vou colher o resultado das sementes que eu plantei. Então, se eu planto vingança, eu vou querer colher amor. Se eu planto ódio, eu vou querer colher amor. Se eu planto uma ilegalidade, eu vou querer colher uma legalidade. Quem esteve aqui na ministração do Dale no domingo de manhã deve lembrar que ele disse: Deus é um Deus de misericórdia tremenda. Tem uma ministração dele em inglês que ele fala assim, que se todos os seres humanos que já existiram e nós todos pegássemos um balde na mão e fôssemos ali no oceano e tentássemos tirar um balde cada um de água, e aquela água fosse a misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos tirar a misericórdia de Deus do oceano. Todos os seres humanos do mundo não conseguiríamos esvaziar. Tão grande é a misericórdia. Mas também ele disse que Deus é justo e é juiz, e ampara aqueles que praticam a justiça. Ele disse, Deus protege os justos. A palavra fala, Salmo 91 fala, Deus, nós lemos até alguns versículos no começo aqui. Deus ampara os justos. Além de você colher e eu colher as sementes que nós plantamos, há um processo muito lindo que Deus nos permite chegar mais perto dele cada vez que nós o adoramos, mas especialmente chamado arrependimento genuíno. Diga comigo, arrependimento genuíno. Sim, queridos, o arrependimento genuíno, ele pode estancar a continuidade dos meus erros e pecados e me fazer começar uma nova plantação de sementes sadias de amor e paz. Daí, em seu tempo, olha só, um pé de macieira, você começa lá com a sementinha da maçã, ou com o galinho, se você vai fazer, depende do tipo de plantação, você espera ele crescer alguns anos, até que a maçã, você olha no pé e fala, puxa, que maçã bonita. Nós queremos assim, nós queremos vir no culto no domingo, viver uma coisa dentro da igreja, viver outra coisa no mundo, e daí nós queremos que Deus nos atenda e não nos deixe passar pela escovação, pela lapidação, pelo esmerilho dele para lapidar o diamante que somos. Afinal de contas, somos todos diamantes, estamos aqui dentro da igreja, olha que lindo. Mas nós precisamos entender isso.
Em seu tempo, portanto, nós vamos colher a prosperidade recheada de felicidade, proposta por Deus, quando nós entendermos a escola do amor, a disciplina do amor. Dessa canção ainda fala a palavra mestre, do mestre Jesus. Hoje de manhã, a professora que estava dando a aula da escola bíblica dominical, ela falou uma coisa interessante, me fez pensar. Ela falou: quando você quer uma pessoa para ser seu exemplo, pode usar o pastor, pode usar um amigo, pode ser um líder da igreja, um vizinho, teu marido, tua esposa. Mas quando você quer um modelo, é só Jesus. Modelo é só Jesus, está lá na Bíblia. Diga comigo: modelo é só Jesus. Ainda referendando o que lemos lá em Gálatas, olha só, nós precisamos lembrar que, como crentes espirituais e não carnais, temos o poder da oração individualmente, e especialmente como igreja. Quando somos membros da igreja, nós temos a cobertura da igreja, e a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, é nós que vamos atacar o inferno. Já fiz uma ministração aqui sobre essa área espiritual. E então nós podemos interromper qualquer maldição hereditária, qualquer atividade satânica, qualquer consequência do inferno sobre nossas vidas. Ou você acha que a igreja só fez por bonito a primeira semana de cada mês de jejum? Não, a igreja não fez para bonito. Os 100 pessoas mais ou menos que estiveram aqui durante essa última semana, da primeira semana de maio, provavelmente já estão começando a colher os resultados da oração que foi feita como corpo aqui. Mas vieram aqui a semana inteira receber a palavra, adoraram Deus. É para isso que a igreja tem muitas ferramentas. A igreja tem, o jejum é uma delas. Mas, irmãos queridos, mesmo com todas essas armas e direções bíblicas, muitos não conseguem lidar com as dores e os sofrimentos. A gente pensa, por causa de falsas promessas, a gente não entende. A gente não entende porque a gente não quer se submeter. A gente não entende porque a gente não quer se matricular, muito menos experimentar e até desfrutar da escola do amor de Deus. A gente não quer. A escola do amor de Deus, ela é pegada. Você fala: não, é como, não quero essa matéria, não quero essa disciplina para mim. São pessoas que nunca sofreram, são pessoas que sofreram e ainda sofrem, mas não aproveitam para tirar lições dos seus sofrimentos, para desfrutar das experiências, para amadurecer com a disciplina da escola do amor de Deus. Nossa incompreensão diante das doenças que nos afligem, nosso inconformismo diante da dor, nosso imediato desânimo, e isso é muito comum, diante das tribulações. Esse Deus que eles pregam lá não é esse Deus de amor aí, nada, isso aí não vale. Nossa incapacidade de mudar certas circunstâncias de nossas vidas, como por exemplo a morte. Nós não temos capacidade de mudar as circunstâncias da morte. Quem gosta de pensar na morte, como diz o Salmo 90, no verso 3 fala: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Quem gosta de pensar? Quem gosta de ler o verso 10 desse mesmo Salmo, que fala assim: os anos da nossa vida chegam a 70, a 80, para os que têm mais vigor até 80, ou mais agora, né? Eu, por exemplo, vou a 110, não tem problema. Entretanto, amém, obrigado. Entretanto, são anos difíceis que passamos aqui na terra, cheios de sofrimento. Ou você está feliz em ver os que os sírios estão passando, o que os asilados estão, quantos estão morrendo quando se jogam naqueles barcos com seus filhos e querem ir para a Itália, e chegam na Itália, são rejeitados, tem que voltar para a Grécia, daí na Grécia não tem dinheiro, daí não tem comida, daí agora vocês viram o que está acontecendo com os cristãos nos acampamentos da Alemanha? Essa semana saiu no jornal, as mulheres todas estão sendo vilipendiadas porque são cristãs.
E você está feliz com isso? Claro que não. Então, nós, aqui fala, o verso 10 fala assim, ó, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos. A NVI fala, nós voamos. Diga comigo, eu sou um peregrino da escola do amor, do Deus vivo, para aqui aprender, crescer, amadurecer e ir para a vida eterna, viver com Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Ele te trouxe. Quando você entende o propósito de Deus para a tua vida, todas as outras coisas passam a ser menos importantes. Todas. Eu não disse algumas, eu disse todas. A sua empresa, a sua esposa, os seus filhos, o seu casamento, tudo passa para segundo plano. O primeiro plano é o teu propósito de Deus. E no propósito de Deus sempre Ele vai dizer, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a tua vida pessoal, tua saúde, teu lazer, e por último, o quinto ponto, a igreja. Quero deixar claro isso, que tem gente que fala assim, não, mas os caras querem porque eles falam isso por causa que eles querem que venha para a igreja. Não, eu quero que você venha para a igreja. Eu preciso que você traga mais gente para a igreja. Sabe por quê? Quando você traz gente para a igreja, anota no livro da vida. Esses que trouxeram os convidados hoje, e esses convidados se convertem, atrás deles uma geração inteira, 2 gerações, 10 gerações vão mudar, não é verdade, Jairo? Está lá no livro da vida deles, quando eles chegar diante do trono branco, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Está lá escrito. Vão chegar lá diante do trono branco, e o mestre vai dizer, seu Jairo, eu lembro do senhor, eu lembro que o senhor foi que trouxe aquela pessoa. Agora eu me lembrei que esses dias ela preciso sair um pouco antes, que eu vou buscar uma mulher. Não foi que você foi buscar uma mulher? Contaram para mim. Eu falei, olha que lindo. Quando você fala do evangelho dele, você está sendo parceiro dele, você está semeando no reino dele. Você precisa entender isso. O outro exemplo claro de inconformismo que atinge a gente demais, quase todas as pessoas são atingidas por esse inconformismo, é a gente não poder mudar os outros. A gente não aguenta essa história de não poder mudar um filho. Pá! Bate na mesa, reclama, mas por que não entende? Porque eu e você não temos capacidade de penetrar dentro de ninguém e mudar ninguém. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos feitos livres. E cada um de nós vai escolher se quer ir para a salvação ou não. Quem sabe nós vamos chegar na eternidade e olhar aqui assim e falar, bom, esse salvou, esta não. Esta se salvou, este não. É você que escolhe. Existem ainda muitas outras situações que geram um afastamento incompreensível de Deus. Eu digo incompreensível porque quando você entende a escola do amor de Jesus, você acha incompreensível que a pessoa por qualquer coisa, bom, eu não vou na igreja hoje. Como diz a pastora, eu gosto da brincadeira que ela faz assim, amanhã vai chegar a visita na minha casa, então eu não vou na igreja hoje. Não é assim que você brinca. Então é assim, para alguns, o inconformismo, a tristeza, a infelicidade está na dor da deslealdade. A gente está passando pelo curso Maturidade e pelas 3 semanas de aula de lealdade. Fizemos a primeira nessa quinta-feira, vamos fazer na próxima quinta-feira. Aí vamos saltar uma porque tem um feriado, né? Depois vamos terminar. Na dor da traição, da deslealdade, na dor do engano, na dor de ser logrado, na dor de ser xingado, na dor de ser machucado. Para outros, até o trabalhar arduamente para sobreviver no dia a dia é uma dádiva e uma alegria, mas para muitos esse mesmo trabalhar arduamente, as mesmas batalhas, são motivos de murmuração, de infelicidade e de reclamação a Deus. Ah, Deus, eu tenho que levantar 15 para 7, eu tenho que levantar às 6 horas da manhã. Deus, eu tenho que sair daqui para ir na faculdade, não sei aonde. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. Nossa, um mês antes já se previne, pastor, olha, eu não vou poder estar no culto, tal, porque meu Deus. E aí Deus está vendo.
Enfim, irmãos, não há ninguém aqui dentro da igreja que não tenha uma razão, que não tenha um motivo, ou muitas razões, ou muitos motivos para se inconformar, para se questionar, pois todos temos lutas, todos temos lutas, todos temos desafios. Não há na terra um ser sobrevivente, vivo, que não tenha desafios. Sempre eu digo aqui, e brinco com isso até, lá no cemitério, ninguém está murmurando nesse momento. Todos que estão lá no cemitério, nenhum murmura. Agora, se é vivo, você vai ter luta, você vai ter desafio, você vai ter contratempo, você vai ter decepção, você vai ter dores emocionais, você vai ter dores físicas e até dores espirituais, por abusos espirituais que a gente sofre. Afinal, nós não pregamos aqui um Deus que é um Deus de amor? Então por que nós temos? Que amor é esse que nos leva a passar por todas essas lutas, tribulações, aflições, desafios? Que amor é esse? Que amor de Deus é esse que permite morrer pessoas que amamos? Ou pessoas que sabemos ser cheias de temor do Senhor? Como é que foi dar um acidente e matar exatamente esse sujeito que era um homem de Deus? Deixa Deus falar contigo aí, viu? Deus vai trazer lembranças para você de situações difíceis. Quem aqui já não se sentiu num momento de desespero na vida? Fala, pastor, eu nunca passei num momento difícil. Quem aqui já não se sentiu com vontade de abandonar tudo e falar, sabe de uma coisa? Eu vou virar mendigo na beira das fotos. Não é bem assim? Hoje eu estou por aqui. Eu já estou aqui. Tem gente que fala. Sabe por quê? Porque a gente não entende a disciplina do amor do Criador dos céus e da terra. E eu quero convidar você a entender isso. Quem aqui nunca se sentiu magoado com Deus? Quantas vezes a pastora que tem essa palavra profética, ela vai e pega a pessoa e fala, você precisa perdoar Deus. Você precisa perdoar Deus. Você está culpando Deus de coisas que você escolheu fazer. Quantas vezes eu vejo ela nos jejum, nos cultos, especialmente nas noites de vigília, que passamos aqui a noite inteira. Parece que o Espírito Santo toma conta desse lugar. Parece não, pega, toma conta mesmo. Falei errado, né? O Espírito Santo toma conta desse lugar, irmãos. Você não pode deixar de vir na vigília. A igreja tem que ter tantas pessoas quanto estamos aqui, ó. Porque é muito importante. E aí, a gente acaba culpando Deus. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios ainda 3. Nós vimos o 9 e o 10. Vamos para o 11 e o 12, logo na sequência. Meu filho, fala assim o 11. Provérbios 3, 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Se eu tivesse sentado aí você, eu ia coçar minha barba. Agora, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha o 12. Pois o Senhor, diga comigo, o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Não se magoe com a disciplina do Senhor. Pronto, aí está a chave que abre as portas do entendimento e da sabedoria. Por isso eu digo que Provérbios é o livro da sabedoria. Aí está. Opa! Como foi? Eu fui alcançar um negócio para a pastora na cama para ela tomar. E caiu, e eu tinha acabado de contar uma história para ela, eu brinquei com ela. O que Deus quer falar comigo? Será que eu menti alguma coisa? Não foi? Fiquei pensando, a todos os momentos você precisa, irmão querido,
Antes de você culpar o teu Criador, aquele que te sonhou, aquele que te ama de todo o coração, aquele que quer você nos seus braços, antes de você culpá-lo, antes de você acusar o seu vizinho, a sua esposa, o seu marido, a sua filha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, você precisa dizer: Deus, eu estou na escola do amor, e eu quero te adorar mais alto ainda. Eu quero erguer minhas mãos para ti, Senhor. Eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. Então, para que o Senhor seja exaltado, me mostre, Pai, onde eu errei, eu quero corrigir. Eis-me aqui. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou teu mestre, tu és meu. Ah, como é fácil mandar o WhatsApp para o pastor e reclamar da mulher, e reclamar não sei de quem, e reclamar não sei de quem, sem nunca olhar para trás, ver tudo o que fez. Deus tem a escola do amor, e na escola do amor Deus disciplina os filhos que ama. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus tem a escola do amor. E na escola do amor, Deus disciplina os filhos que ama. Adore Ele com suas palmas então, porque Ele disciplina mesmo. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade. Daí que eu vou bater palma, daí que eu vou adorar e vou dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te quero. Pode vir, vem, Satanás, você vai ver que vai encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando vem a dificuldade, você começa a adorar mais alto, adorar mais alto. E a palavra fala que o demônio, a pastora chegou lá em casa esses dias e falou assim: Demir, esse receiver aí dá para deixar a música aí o dia inteiro evangélica aí, uma música de adoração? Sim, então deixa ele ligado aí o dia inteiro. Eu estou sentindo isso no coração, nós vamos fazer. Nós já fazíamos isso e paramos. Eu falei: você tem razão. Fui lá, sintonizei, arrumei lá algumas emissoras que passam o dia inteiro tocando só música de adoração. Falei: vamos colocar e vamos deixar aqui. Sabe por quê? Satanás não habita no meio dos louvores. Quando você começa a adorar a Deus, viu? Quando você começa a adorar a Deus de verdade e de fato, com o teu coração, Satanás sai correndo da tua casa, sai correndo dos teus negócios, sai correndo da tua vida, e a tua vida começa a se alinhar. Mas Deus tem a lição dele, Ele tem a disciplina dele, Ele é justo, e Ele vai esperar você entender. Pergunte para o seu Luiz que está sentado ali. Olha, o seu Luiz está ali, ó. Ele sofreu um acidente de moto, quase morreu. Nossa, foi coisa. Nós oramos muito com ele. Foi coisa tremenda o que aconteceu na vida dele. Não morreu por puro milagre, não é verdade? Agora pergunta se a vida dele não mudou com essa disciplina que Deus deu para ele. Mudou todos os valores. Mudou o valor das pessoas, não mudou, seu Luiz? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Sim, meus queridos, Deus te chamou para o Evangelho. O Espírito Santo que habita em você e te matriculou de graça, não precisou nem pagar a inscrição do vestibular, tá? Ele te matriculou de graça na escola de amor dele. Foi Ele que te chamou, não foi você que escolheu. Não, pastor, mas fui eu que escolhi vir nessa igreja. Não, não foi não. Deus proveu, Deus proveu, Deus proveu, Deus providenciou circunstâncias para que você viesse para o Evangelho. Porque Ele te ama. E Ele quer ver você na vida eterna. Porque Ele te ama. E Ele quer ver você na vida eterna. Coloca a mão no teu coração, fecha o olho e diga: obrigado, Jesus, pelo teu amor. Eu sei que é difícil, mas eu estou matriculado. E eu vou atender todas as matérias da disciplina do amor. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Nessa escola do amor da vida que Deus te deu para mim e para você, eu falei para uma irmã: hoje você vai entender por que você passou por tanta dificuldade, por que Deus trouxe você para esse lugar. Porque quando ela chegou aqui, irmãos, nossa misericórdia, meu coração chorava. E da pastora então. E agora a gente vê ela sorrindo, né, Raquel? Então, nesta escola do amor é que somos convidados todos os dias a entender a disciplina deste Pai que nos ama de uma forma tão extraordinária e fiel, que nos aceita mesmo com toda a nossa ingratidão. Você observou que às vezes a gente é ingrato com Deus?
A gente senta na mesa sem agradecer. A gente levanta da cama sem agradecer. A gente toma banho sem agradecer a água. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu fui lavar a minha mão e falei, que coisa maravilhosa é a água. Numa torneira. Que espetáculo. Fiquei falando para Deus. A gente não agradece aos 4, 5 meses que nós estamos esperando os projetos, né, Larissa? Pelo amor de Deus. Mas Deus tem um propósito, né, seu Cabral? Vamos lá. Todos os dias, em cada esquina, em cada escolha, irmãos. Preste atenção, todos os dias, em cada esquina da sua vida, em cada escolha que você fizer. Em cada situação que você viver, seja ela mínima, ínfima. Em cada circunstância, a vida pode apresentar surpresas. Algumas surpresas são extremamente agradáveis, mas muitas são recheadas de dor. Muitas são recheadas de aflições, de situações que nós não concordamos. Por que me tiraram do ministério? Por que fizeram isso comigo? Por que nós discutimos? Muitas trazem medo. Outras trazem angústias. Outras trazem tristezas. Muitas nos fazem falar demais e depois nós colhemos os frutos disso. Muitas. E como ainda não aprendemos a entender esse amor de Deus, nós não paramos para ouvir o que Ele deseja nos ensinar com qualquer uma dessas situações. Nós não paramos para ouvir. Nessas 2 sextas-feiras que eu vim aqui, eu fiquei um dia lá, outro dia lá atrás. Eu vi a pastora conduzindo do jeito que o Espírito Santo mandava. Teve 2 momentos que ela mandou todo mundo ficar calado, desligaram todo o som, todo mundo ficou caladíssimo. Momento especialíssimo. Deus falou com muitos aqui que estavam aqui. Por quê? Porque nós precisamos aprender a parar para ouvir. Ouvir Ele, não o pastor. Não a ministração com o fone de ouvido enquanto está caminhando na praia. Ouvi-lo. Ele deseja nos ensinar alguma coisa em cada circunstância, e então nós nos limitamos a viver na carne. Ou seja, nós não permitimos que o nosso espírito domine as nossas vontades, administre a nossa mente carnal. Nós queremos, não é no meu braço. O que nós fazemos? Nós damos boas-vindas às coisas boas e agradáveis. Nós dizemos sim para as bênçãos que agradem o nosso eu, o nosso agora, e especialmente agradecemos a Deus as vitórias. Obrigado, Deus, pela vitória que o Senhor me deu. Eu vendi meu carro, comprei meu carro, vendi não sei o quê, meu filho saiu do médico, obrigado pela saúde desse mês. Nós agradecemos. Porém, diga comigo, porém, nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós murmuramos, esperneamos, como diríamos, e até nos magoamos com Deus, quando acontecem as dificuldades, os desafios, daquelas coisas que nos desagradam na carne, que não agradam a gente na carne, que não tem lucro imediato, que não tem um benefício imediato. E sabe o que é mais complicado ainda para aqueles que de fato amam e obedecem ao Criador? Mesmo diante de todas essas dificuldades e aflições, que a escola da vida do amor, que a escola do amor, que a disciplina do amor de Jesus propõe para a gente, Deus manda amar incondicionalmente, apesar das batalhas. O Senhor está dizendo que eu tenho que amar, apesar das minhas dificuldades? Perdoar incondicionalmente? Sim, perdoar incondicionalmente. Ajudar sempre ao próximo, mas assim, eu estou com uma dificuldade para ajudar ao próximo. Quem sabe é exatamente aí, quando você pegar a sua última semente para o seu próximo, você emprestou para Deus e Ele vai te devolver dobrado. Adorar a Ele mesmo na maior batalha, louvar a Ele mesmo que você esteja passando por necessidade, agradecer a Ele especialmente pelas lutas, e mais, mesmo diante de qualquer circunstância, Deus manda dizimar, independente das necessidades que possamos passar por estar cumprindo esse mandamento. Eu não permito muito aqui na igreja, propositadamente, testemunhos, mas escuto muitos.
Escuto muitos. Se eu quisesse, todo domingo eu trazia uma pessoa aqui, fala, pastor, eu estava gastando luz, ar-condicionado, aluguel da igreja durante 10 anos e eu não dizimava. Eu era ladrão de Deus, eu roubava de Deus. E eu decidi fazer isso, pastor. Na semana seguinte, minha vida fez assim, ó, pop, 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 pop. Eu poderia trazer aqui essa pessoa que me contou isso, não poderia? Não vou fazer, sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero que a igreja se mova atrás de dinheiro. Eu quero que a igreja se mova atrás da verdadeira prosperidade. A igreja se mova através do amor ao próximo. A igreja se mova através do amor. Diga assim comigo, esta é uma igreja de amor. Irmãos queridos, nós não podemos nos mover. O dinheiro é consequência do nosso amor. Quando nós semeamos, nós estamos amando. Quando você tivesse a oportunidade de estar aqui sexta-feira de tarde, você ia ver a caminhonete do pastor chegar carregada aí, de arroz, de café, de massa tomate, não me lembro mais o que nós pegamos lá, carregamos lá. Para quê? Para as 41 famílias que nós estamos dando cesta básica. Agora o que está faltando para nós? Alguém que diga assim, pastor, eu vou gastar um dia por semana, uma noite por semana, um fim de tarde, para pegar uma dessas famílias e eu vou ensinar o evangelho, eu vou ensinar como é que limpa a casa, eu vou ensinar como é que faz os documentos, eu vou ser um embaixador do amor. Deus manda ofertar apesar das limitações financeiras? Sim, Deus manda ofertar, tem que semear. Os princípios de Deus descritos na Bíblia têm que ser obedecidos, irmãos, independente das circunstâncias más ou boas que estejamos experimentando. Diga comigo, princípio bíblico, eu tenho que obedecer, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Então, irmãos, o teu nível de santidade, o teu nível de relacionamento, o teu nível de aconchego com o Pai, quando a pastora diz assim, abrace, sinta abraçada por Ele, você vai ver como fica diferente, quando você realmente está se esforçando para fazer o que Ele pede. Ah, pastor, mas eu vou errar, claro que vai. Mas sabe o que é isso? Essa é a escola do amor, que mesmo com todas as dores, as dificuldades, é a disciplina do amor de Deus. Eu queria ler de novo o verso 12, porque ele é importante. Do capítulo 3 de Provérbios, eu sempre ensino que leia Provérbios no dia 1, ou capítulo 1, no dia 2, o capítulo 2, no dia 3, o capítulo 3, no dia 4, e assim sucessivamente. Pega um caderno, pega o versículo que falou contigo, escreve no caderno. Se você pudesse ir lá na minha casa e mandar você na cabeceira da minha cama ver meu caderno. Está lá, todo dia. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A dor, portanto, é um elemento estranho no universo de Deus. Deus não planejou dor. A morte, tristeza, guerra, orgulho, lágrimas, não existiam quando o mundo saiu das mãos do Criador. Quando Deus fez o mundo, não existia isso. Entenda agora, tudo isso foi gerado em consequência do pecado humano. E nós herdamos isso e vamos embora. E a palavra fala, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos somos pecadores, não tem jeito. Hoje a dor e o sofrimento são realidades incontestáveis em nossas vidas, e nós temos que conviver com isso, amando cada vez mais ao Criador. O que fazer com isso? Como fazer? Como lidar com essa disciplina da escola do amor? Como ser um discípulo aprovado do Senhor? Já estou indo para a conclusão. Eu digo sim para erradicar o pecado da minha vida, ou eu digo sim fazer um esforço para disciplinar-me e perseverar, ou ainda eu digo sim para todos os princípios da Bíblia, como acabei de falar. Sim para todos os propósitos do Senhor para a minha vida. Mas há algo, irmãos, que é mais essencial e profundo que tudo isto para entender a escola do amor de Deus. Pastor, me dá uma receita, eu vou dar uma receita para você entender todos os instantes
a disciplina. Sabe quando você ia na aula de matemática, ou especialmente na aula de física, e o professor de física colocava lá uma fórmula, e você olhava e falava, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Eu creio que alguns estão pensando assim, mas como que eu vou fazer então? Diante dessa dificuldade que eu estou enfrentando, o que eu vejo meu vizinho enfrentar, eu vejo minha esposa enfrentar, eu vejo meu marido enfrentar. Eu vou dar para você algo muito mais essencial, fundamental, indispensável para entendermos a vontade de Deus e que precisamos reconhecer e aprender esta noite sobre a escola do amor de Deus. Se você levar só isso para casa e transformar isso em atitude, em prática na sua vida, você vai mudar toda a tua história, da sua família e de todas as gerações que vierem de você. Diga comigo, intimidade. Irmãos, essa é a receita. Intimidade com o mestre da escola da vida. Intimidade com Deus aqui no culto. Intimidade também durante a semana, não ter dicotomia. Não ter uma dualidade de personalidade. Intimidade com Deus quando você está diante de alguém e você terá que mentir para ganhar dinheiro. Você fala, pois não minto, não ganho dinheiro. Prefiro perder. Intimidade com Deus quando você está diante de uma tentação e você fala, eu sei, diabo, que você está aqui, como Jesus falou para ele, arreda de mim, Satanás. Intimidade com o Espírito Santo de Deus, com o seu devocional, tirar um tempo durante o dia, durante a manhã, durante a noite, para você se ajoelhar, para você dizer, Deus, acordar de madrugada para orar, dizer, Pai, eu estou aqui na terra como peregrino, daqui a pouco eu estou aí contigo no céu. Me ensina, me mostra, por que o Senhor está permitindo passar por essa situação? Intimidade com Jesus o Filho, intimidade com o Pai, intimidade com Deus. Nosso esforço físico, claro que é importante. Nossa disciplina carnal também é importante. Ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa disciplinada é importante. Nossa luta para modificar os comportamentos limitadores. Nós mesmo estamos aí no projeto de 100 dias, tentando descobrir 3 maus hábitos que nós vamos querer corrigir cada um de nós. Tudo isso é muito importante. Mas a intimidade, irmãos, olha para mim, fala de coração. Diga comigo, intimidade. Fala de coração. Intimidade, irmãos, fala de lealdade para consigo mesmo. Intimidade, irmãos, fala da sua lealdade para com Deus. Peguei você agora, né? Intimidade fala da sua lealdade com Deus. Então você não olha para a religião, você não olha para os exemplos, mas você olha para o modelo. Você olha para Jesus. E você tem intimidade e você quer ser como Jesus. Você quer sorrir como Jesus. Você quer amar como Jesus. Você vai até sofrer como Jesus. E o que ele disse? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Pai, é para mim perder minha casa, porque eu estou indo mal assim, vou perder minha... paciência, tá bom, louvado seja o teu nome, arruma um lugar para mim morar. É por aí. Intimidade, irmãos queridos, fala de um lugar especial e único. Fala de eu e você criarmos e mantermos. Diga comigo, criar e manter. Um altar de adoração em seu coração. Um lugar, adoração é um lugar no seu coração. Intimidade, queridos, fala de um lugar especial e único para Ele, acima de tudo, em nosso coração, onde Ele possa falar conosco. Então, os contratempos ministeriais, os contratempos de dinheiro, os contratempos do trabalho, os acidentes da carne, vão tudo passar para segundo plano. Intimidade fala de um altar de adoração no coração, onde reconhecemos a vontade soberana dEle, diante de todas as circunstâncias. É difícil sim, irmãos. É difícil quando um pai tem que enterrar um filho. Filho enterrar pai até vai. Mas quando um pai tem que enterrar um filho. A gente viveu isso na igreja em Pato Branco. Na noite que enterramos a menininha que foi atropelada do nosso amigo, levamos ele para a nossa fazenda. Foi um tempo de a gente aprender muito. Havia um propósito tão profundo. Hoje eles oraram porque tinham demorado muito para ganhar aquela criança. 3 anos depois, 3 aninhos tinha a criança.
Está para o lado de cá com a mão da vovó, a mãe do lado de lá da estrada, da rua, não da estrada, perto da delegacia de polícia. A mãe largou, a criança correu, o caminhão pegou, matou na hora. Ele voltou de lá, ele tinha um carro ômega, e ele mandou fazer um decalque bem grande, assim, escreveu assim, inabalável. Nunca mais esqueci desse adorador de Deus, é um adorador verdadeiro. Naquela noite, ao lado do caixão da filha dele, ele adorava a Deus. Eu falava, olha que lição linda aqui. É intimidade inabalável. Diga comigo, intimidade inabalável. Então você vai entender o teu lugar, onde você foi matriculado na escola do amor. Amém? Intimidade fala de um tempo diário, como eu disse, com Jesus. Intimidade fala de acabar em nossas vidas com essa dicotomia que eu acabei de falar. Intimidade é entender o amor maior do Pai, que mesmo quando não entendemos no imediato o porquê das coisas, porque é difícil às vezes entender no imediato o porquê está acontecendo aquilo, ainda assim Ele está sempre intervindo. Esses dias eu fui resolver o problema de uma briga de uma família, e daí eu pus para eles, Deus está intervindo. Deus quer curar aqui. Por isso Deus permitiu essa briga aí. Deus está intervindo. Deus intervém dessa forma. Fazer o quê? É a linguagem dele. Mesmo quando não entendemos no imediato o porquê das coisas, ainda assim Ele está sempre intervindo, e com certeza há um propósito para todas as coisas, e com isso nos disciplinando por puro amor. Venha, pastora, por favor. Sabe Romanos 8? Fala assim no verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? E também, será a tribulação que vai nos separar do amor de Deus? A angústia? Paulo está dizendo aqui, ó, a perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Ele pergunta, o que vai nos separar do amor de Deus? Você é capaz de dizer para ele, por ti eu enfrento a morte todos os dias, como Paulo falou? Portanto, intimidade fala de convicções da fé na vida eterna. Se você, hoje de manhã, a professora falou isso na escola, por incrível que pareça, falou assim, ó, você só vai conseguir entender o propósito de Deus para a sua vida quando você de fato crer na vida eterna. Quando você conseguir dizer como Paulo, já não me importa mais essa vida, o que me importa é Jesus morando em mim, vivendo em mim. O resto é resto. Intimidade fala de convicções na fé, na vida eterna. Fala de um relacionamento com Deus que gera uma transformação em nosso interior. É essa intimidade que nós precisamos buscar. Essa intimidade é a receita para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, para nós enfrentarmos os nossos desafios, para manifestar a aceitação incondicional a Deus, para criar a verdadeira submissão ao amor de Deus, para manifestar a nossa rendição de dentro para fora. Não porque estão falando para mim, não porque colocaram regras na igreja. Igreja de regras é uma perrengue na vida da gente. Religião é uma coisa triste. Não, é a tua intimidade com Deus. Qual é que é a função da igreja Casa do Oleiro? Ligar você com Deus. Ligar você com Deus para que teu coração tenha essa intimidade, para manifestar essa coragem inquestionável de enfrentar as adversidades sem murmurar, sem esmorecer. E como é que nós vamos sustentar essa plataforma? Passando o tempo a sós com Ele, ter uma vida de oração, conhecer profundamente Deus, lendo a palavra, estudando, fazendo os cursos, indo aos retiros, participando dos eventos da igreja. A igreja é cheia de ferramentas para isso, cheia de ferramentas. Eu sempre digo, aqui não cresce na intimidade com Deus quem não quer, não cresce quem não quer. E esse é o propósito dessa igreja, esse é o propósito maior dessa congregação chamada Casa do Oleiro. Levar você a curar o seu interior
em relação às coisas do passado, para que esse passado não mais influencie você hoje, e você possa adorá-lo perfeitamente, como adorador em espírito e em verdade. O propósito da igreja é oferecer ferramentas para isso. Vai de você decidir. Vai de você decidir, eu sou teu, tu és meu. A escola do amor vai formar a gente. Vai formar a gente no caráter. Vai restaurar a gente. Vai corrigir os rumos da vida da gente. Fique de pé, por favor. Mãos à obra, meus irmãos. Mãos à obra. Queridos, é com muito temor que eu faço esse sermão aqui hoje, mas também com muita coragem, para mexer realmente contigo. Ouça Deus, pare para Ele, fale com Ele, tenha um estilo de vida de oração, se envolva com o reino dEle, aprenda tudo quanto você pode sobre Ele, gaste tempo com Ele, não rejeite a disciplina dEle, aceite-a, administre-a, procure discernir no seu espírito o que Deus quer falar com você através de cada circunstância da sua vida, seja ela boa ou ruim. Pergunte também quando vem uma coisa boa a Deus, o que o Senhor quer falar comigo essa coisa boa? O que o Senhor quer falar comigo essa coisa ruim? Deixe-se educar na escola do amor, deixe-se burilar, lapidar, deixe-se moldar, como a pastora falou, pelo oleiro. Pastor Gustavo teve uma visão, nós vamos pôr um painel ali fora, de um oleiro fazendo barro. Ele põe a mão dentro do vaso, e aí ele amassa mesmo, para fazer o molde que ele quer. Dê um passo por dia só um passo por dia, irmãos. Mas não abra mão de dar esse passo em direção ao coração do Pai, perseguindo constantemente a intimidade com Ele.